Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Agradecer a presença da Ordem dos Arquitetos, aqui representada pelo Sr. Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos e também pelos restantes membros da direção, bem como pelos presidentes das secções regionais de Lisboa e Vale do Tejo, da secção regional do Norte, secção regional do Algarve, secção regional dos Açores, bem como os juristas que os acompanham. Estamos aqui a vossa petição. Bem sabem que, de acordo com a nossa grelha de tempos, temos de 10 minutos iniciais para vos poder ouvir com toda a atenção. Representados terão o grupo parlamentar do PST por mim próprio, também pelo grupo parlamentar do Chega, pelo Sr. Deputado Jorge Galveias. O grupo parlamentar do Partido Socialista não pode estar presente, mas tem a senhora assessora que irá transmitir toda a informação, e também da parte do grupo parlamentar do PCP, também a senhora assessora também está presente e também irá transmitir com toda a atenção tudo o que aqui for transmitido pelos senhores arquitetos. Dito isto, a palavra é vossa. Estamos aqui precisamente para ouvir, nestes 10 minutos iniciais da sua intervenção, que pode ou não, de acordo com aquilo que será o exercício da vossa liberdade, dividir entre os aqui presentes. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar esta Comissão, na pessoa do Sr. Deputado e de todos os deputados de todos os grupos parlamentares. Nós estamos aqui numa espécie de dupla condição, não é? Porque fomos todos peticionários de uma petição que se chamava Contra o Retrocesso na Arquitetura, que de certa maneira interceptou o processo ainda numa fase antes de concluída com o decreto-lei que foi aprovado aqui na Assembleia da República relativo a todas as ordens profissionais, mas especificamente no âmbito da arquitetura e daquilo que afetava o Estatuto da Ordem dos Arquitetos. Na altura, estava para se iniciar, a petição foi em junho, estava para se iniciar um processo eleitoral, da qual muitos de nós fizemos parte e efetivamente eu fui o primeiro subscritor. Já nessa altura me apresentava como candidato à Ordem dos Arquitetos, com a possibilidade de vir a desempenhar o cargo. Aquilo que foi entendido e que eu gostava de deixar claro é que, na altura, achando que a Ordem devia complementar aquilo que foi a sua ação junto do Governo e da Assembleia da República com uma iniciativa de cidadãos, achei que era particularmente importante para alguém que queria mais tarde representar a Ordem, deixasse claro qual é que era a posição perante o Estatuto que se apresentava e também para que, posteriormente, caso viesse a ser aprovado, pudéssemos institucionalmente estar validados de que sempre dissemos a mesma coisa em todos os momentos. Isso por um lado. Segundo, foi também para demonstrar que havia um leque muito abrangente de pessoas, quer da sociedade civil, mas evidentemente de nossos colegas, que subscreviam as preocupações que nós tínhamos. E, portanto, o que é que eu vos queria assinalar relativamente a este decreto-lei, que agora é o decreto-lei 112/15 e que, como sabem, foi vetado pelo Sr. Presidente da República na passada semana, depois de várias diligências tomadas também pela Ordem dos Arquitetos. Aliás, o Sr. Presidente da República assumiu que ouviu, no seio do CNOP, ouviu a Ordem dos Arquitetos, na minha pessoa, mas, no fundo, representando, e, portanto, fazemos um pouco questão de que estejam aqui os órgãos, não estão todos, mas estão representados praticamente todas as secções, significa que esta posição é absolutamente unânime. Nós entendemos que, claramente, aquilo que está escrito relativamente ao Estatuto da Ordem dos Arquitetos é equívoco, causa ambiguidades desnecessárias. Ponto 1. Ponto 2. Nós estamos num momento público em que a relação entre as principais profissões que partilham o espaço profissional, estamos a falar especificamente dos engenheiros, dos engenheiros técnicos e até, se quisermos, dos ATAIs, não se apresenta, e dos arquitetos, e até dos arquitetos paisagistas, não se apresenta como conflitual. Até temos trabalhado em muitas matérias ligadas com o Governo e com processos legislativos em conjunto, estamos a criar plataformas colaborativas de definição. Ou seja, ao contrário de aquilo que aconteceu, se calhar, em décadas anteriores, não há uma conflitualidade latente. Ora, o que acontece é que, neste Estatuto, e nomeadamente no âmbito do seu artigo 44, que é o que trata dos atos próprios e dos atos partilhados, isto tende a afetar o interesse público
porque vai criar, não só na sociedade, como nas principais instituições licenciadoras, nas instituições, naquilo que são os principais projetos definidores, vai criar ambiguidades, vai criar dúvidas e poderá ser que alguém levante uma interpretação legislativa sobre isto que seja claramente capaz de perigar o bem público e até pôr em causa algumas das obras ou algumas das atuações de questão. Permitam, acrescento, e tentando ser breve, que no caso deste artigo 44, um dos problemas principais até está nos atos partilhados, que é uma coisa que não faz sentido. Porque o legislador, daquilo que se percebia, esteve mais preocupado com as questões corporativas das ordens do que propriamente com aqueles atos em que eram partilhados com as outras profissões. Pois no nosso caso parecem estar a restringir os atos partilhados, que é algo estranho, por um equívoco de redação. E o Sr. Presidente da República foi atreito a esse argumento. Eu instigo os Srs. Deputados a lerem o número 3 do artigo 44 e podemos, com um bocadinho mais de profundidade, depois explicar isso, para verem os perigos que ali representam para uma situação vigente nas grandes obras que temos no plano de recuperação e resiliência do país, na relação que temos institucional entre os vários técnicos. Segundo ponto, há aqui também, e isso a petição também afirma, há um ponto de iniquidade, ou seja, de tratamento desigual entre aquilo que é os arquitetos e os engenheiros. Coisa que nós, o relacionamento entre a ordem dos arquitetos e dos engenheiros é acima de bom. Não é uma dúvida ou sequer um debate que esteja neste momento em cima da mesa. Pelo contrário, estamos mais a construir. E, portanto, no caso do Estatuto dos Engenheiros, diz que os técnicos que praticam atos de engenharia nos termos da lei e que trabalham na administração central ou descentralizada do Estado têm que estar inscritos na ordem. Isto tem uma determinada razão, é para que depois, dentro dessas próprias instituições, não haja problemas com técnicos que estão inscritos ou que não estão inscritos e que possam fazer determinados atos ou que não possam fazer determinados atos e muito mais do que isso, de que o cidadão não esteja protegido, qualquer técnico que esteja numa entidade licenciadora ou até mesmo que seja licenciadora e que esteja a desenvolver projeto, esteja sempre protegido porque esse técnico tem uma matriz disciplinar à qual tem que responder. Ora, nos arquitetos não diz nada. E não diz nada num tratamento que é desigual, indiciando, e a gente depois percebeu até pelas conversas que teve, quer com o Governo, quer depois com algumas interlocuções com o legislador, que isso foi intencional. Ou seja, há aqui uma intenção, depreendemos uma intenção de desregular. E este foi o cenário, essencialmente, dos dois pontos que nos trouxeram aqui. A situação que nós temos é muito simples. Depois do veto presidencial, nós temos que optar, entre a ordem dos arquitetos, entre procurar uma solução que nos permita, apesar de tudo, clarificar isto e beneficiar, em algum aspecto, o Estatuto, ou aceitar que o legislador faça a interpretação do Sr. Presidente da República. E, portanto, nós temos uma proposta muito simples, relativamente ao artigo 44, que deixamos aqui, e, portanto, que fazemos valer junto dos seus deputados, em que haja uma pequena correção só num dos artigos do Estatuto e gostaríamos que a Ordem dos Arquitetos estivesse disponível para participar nisso e que o legislador a possa incorporar, de forma a ultrapassarmos os problemas que daqui decorrem. Portanto, na verdade, nós achamos que a alteração que pretendemos é relativamente cirúrgica e que, portanto, como ela é cirúrgica, mas é grave, aqui é que está, nós, efetivamente, estamos disponíveis para colaborar com uma alteração pequena, de forma a que não prejudiquemos o interesse público, nomeadamente no âmbito do PRR, etc., mas que também possamos salvaguardar os interesses da classe. Eu queria acrescentar que, relativamente a matérias orgânicas que não têm impacto no interesse público, organização de conselhos de disciplina, de supervisão, isto também, que é comum às outras ordens, também nos vai criar problemas. Mas nós nem os estamos a trazer aqui à discussão. Porque achamos que esses, apesar de tudo, vamos ter que os resolver por via regulamentar, não os defendemos, não achamos que o legislador tenha estado bem, mas são matérias que são comuns quase a todas as ordens e, portanto, achamos que temos que ultrapassar isso e ir àquilo que é a matéria de facto e a matéria que afeta o interesse público. E, no fundo, Sr. Deputado, é isto e estamos ao dispor para as questões que nos queiram colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos.
Nós, como tinha referido, estamos aqui representados por 2 grupos parlamentares, os restantes grupos parlamentares, designadamente do PCP e do Partido Socialista, estão representados pelos senhores assessores. Portanto, nesse mesmo sentido e com a anuência do Sr. Deputado Jorge Galveias, não se importar, apesar de eu fazer a condução dos trabalhos, também darei a palavra, nesse caso, ao grupo parlamentar com a maior representação, que é o PSD, e depois a seguir ao grupo parlamentar do Chega. Nesse mesmo sentido, irei cronometrar o meu próprio tempo. Cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e depois o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, naquilo que é a distribuição de tempo que atender por conveniente, terá os restantes 10 minutos para responder àquilo que são as intervenções, neste caso, destes 2 grupos parlamentares. Ajude-me, por favor. Era preciso mais firmeza. Bom, o grupo parlamentar do PSD naturalmente acompanhou esta matéria com bastante atenção e é evidente que, não sem prejuízo de nós podermos fazer uma discussão que também poderá trazer para cima da mesa aquilo que é a perspectiva do partido que propôs esta alteração, que é o Partido Socialista, que eu creio que é fundamental também poder perceber, do ponto de vista daquilo que é o seu contraditório, principalmente a decisão do Sr. Presidente da República, e, portanto, não poderemos contar nesta fase com esse contributo, mas não prejudica depois em comissão que esse mesmo debate seja feito. E, portanto, se os senhores arquitetos me permitem, da parte do grupo parlamentar do PSD, há aqui uma questão relevante no que diz respeito àquilo que é a revisão de uma lei, que é fundamental, e daquilo que é a oportunidade que, no nosso prisma, foi perdida e que poderá ser conquistada em 2 vias. Uma primeira via, porque, como sabem, teremos eleições legislativas, e, em segundo lugar, porque, precisamente, este diploma, ao ser vetado pelo Sr. Presidente da República, irá, naturalmente, criar aquilo que era uma oportunidade que o próprio Partido Social Democrata já tinha dito que iria precipitar neste Parlamento, que era reintroduzir este diploma, e a razão de reintroduzir este diploma está relacionado, em primeiro lugar, com a necessidade de discuti-lo com o tempo necessário. E isso, de facto, foi algo que, de resto, foi transmitido por todos os grupos parlamentares, em que o tempo que era dedicado para a discussão não era o necessário para que o diploma tivesse a dignidade e a preocupação, e refletisse, de facto, a preocupação que os próprios profissionais transmitiam e, de resto, também que os restantes partidos também transmitiam. Mas há outra oportunidade que foi perdida, que está relacionada com a primeira questão que vos queria deixar, que é precisamente olhar para esta situação deste estatuto e para os atos e perceber de que forma é que também deveremos avaliar a componente de inovação à qual a vossa profissão está bastante exposta, quer para a inovação no que diz respeito àquilo que são os stakeholders, por assim dizer, com que trabalham, a inovação que existe a nível dos materiais, a inovação que existe a nível da própria necessidade das alterações climáticas e diferentes tipos de adaptações, quer nas práticas da profissão, quer também naquilo que são, naturalmente, os instrumentos materiais que têm que ser utilizados, e também o tipo de desafios, como as dimensões que se colocam para aquilo que é o mundo do trabalho, tais como, por exemplo, a inteligência artificial, onde nós, de facto, temos que perceber que a prática destes atos tem que pensar não apenas naquilo que é a sua partilha, no modo mais tradicional que conhecemos até agora, mas também na sua partilha, naquilo que é o futuro para que os próprios políticos também se propõem. E, nesse mesmo sentido, essa é uma das oportunidades que nós achamos que se perdeu e que se pode conquistar com a reintrodução deste diploma, fazendo com que ele, de facto, seja adaptado à realidade e que não seja algo estático que daqui por alguns dias teremos que mudar, até porque, por exemplo, o próprio debate da inteligência artificial é um exemplo, é algo que já ocorre até numa dimensão europeia e fará sentido a pouco e pouco ir sendo transposto para aquilo que é a realidade de cada profissão. O segundo aspecto que é muito importante é algo que nós achamos que também se perdeu a nível da oportunidade, que é perceber a importância das profissões. Muitas vezes o debate foi colocado quase como se as ordens profissionais fizessem parte do Estado, no seu sentido estrito. E não o fazem, como é evidente. São profissões que são necessárias e, em função da sua importância para o serviço público, têm este estatuto de ordem. Ora, nesse mesmo papel, elas, pela sua importância, e esta é outra questão que gostaria de colocar, em particular até nesta questão dos atos, era importante perceber aquilo que deve ou não mudar na sua relação com o Estado. Deve ou não mudar na sua relação com o Estado até com os objetivos a que o próprio país se propõe, como aqui foi mencionado. A celeridade dos licenciamentos, por exemplo, é um custo de contexto que nós temos que para a nossa economia é importantíssimo.
Existirá ou não a necessidade de, em função daquilo que é a profissão dos arquitetos, olhar para aquilo que é o estreitamento de relação com o Estado e, se queremos alterar e modificar alguma coisa na realidade do trabalho dos arquitetos, até em porventura, em alguns momentos, adaptando ou aumentando a exigência do seu trabalho, qual é a exigência do trabalho que tem que aumentar em contrapartida da parte do Estado para que os arquitetos também tenham condições para trabalhar? Porque eles só por si, evidentemente, desempenham um papel, mas esse papel não distingue nem acaba nos arquitetos. O fruto do seu trabalho tem um encaminhamento que, se não alterar a sua realidade, poderá esbarrar e podemos continuar a ter os mesmos problemas que atualmente existem. E estas questões que nós achamos que são pertinentes para um debate mais lato, que de facto olha para caso a caso a cada ordem, achamos que é fundamental e por isso mesmo, para terminar, dir-vos-ia que quando voltarmos a introduzir este diploma, que o PST seguramente o fará, também o fará com um sentido de especialização de cada uma das realidades. E não procurando que, eventualmente, de facto, algumas questões que possam ser transversais a todas as ordens, mas que são poucas, sejam discutidas todas ao mesmo tempo. Isso prejudica o debate de especialização, que é fundamental numa ordem. E por isso mesmo, naturalmente, gostaríamos de deixar estas questões e para eu próprio também não incumprir com o tempo que já estou a fazê-lo, termino a minha intervenção por aqui. E deixaria, neste caso aqui, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Chega, para poder fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, dar-vos a todos as boas-vindas. Eu assino por baixo tudo aquilo que disse, porque, de facto, todo este processo, e começo por lamentar a ausência do Partido Socialista, que foi quem nos mais pressionou para fazer um trabalho que não foi bem feito e que vai ter que ser refeito. Portanto, esta oportunidade de, na próxima legislatura, podermos pegar em cada uma das ordens e trabalhá-la individualmente, porque isto não faz sentido, não faz qualquer sentido o fazer quase copy-paste de todas as ordens, cada uma tem as suas características, tem os seus atos próprios e não podem ser olhadas da mesma forma. Realmente este veto do Sr. Presidente da República é uma oportunidade para nós podermos pegar neste assunto novamente. E o que eu vos posso dizer é que o Chega está totalmente disponível, e disponível inclusivamente com o PSD, e com todas as ordens, não apenas a Ordem dos Arquitetos, com todas as ordens, para revermos de uma forma bem mais aprofundada toda esta legislação, esta regulamentação. E, portanto, nós, Chega, estamos à vossa disposição para pegarmos novamente neste assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tendo terminado a sua intervenção e não havendo mais grupos parlamentares com deputados presentes, sublinhando que quer o grupo parlamentar do PCP, quer o grupo parlamentar do Partido Socialista estão também aqui, naturalmente, com a possibilidade de toda a informação transmitida ser transmitida aos seus respectivos grupos parlamentares através dos assessores aqui presentes, daria a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos, que dispõe de 10 minutos, sendo que a distribuição do tempo, como lhe referi, cabe naturalmente ao vosso critério. Muito obrigado, e antes de abrir aqui também a possibilidade aos meus colegas de poderem acrescentar alguma coisa, eu gostava apenas, pegando nas palavras do Sr. Deputado, que no fundo foram subscritas também pelo Sr. Deputado Jorge Galveias, eu gostava aqui de dizer uma coisa que nos parece importante. Fica sempre subentendido a questão do corporativismo relativamente a esta matéria, por causa de nós estarmos a defender os atos próprios. É muito curioso que, na nossa opinião, o estatuto que está a ser proposto é um tributo ao corporativismo de uma ordem que nós não temos. É uma coisa estranha e que eu vou tentar utilizar um pouco de um minuto para explicar. Se eu estou a aliviar a possibilidade de um arquiteto, um licenciado em arquitetura, que está a trabalhar na administração central ou noutro organismo, não tenha que estar inscrito na ordem profissional, significa que na ordem profissional só têm que estar inscritos aqueles que são os profissionais liberais
responsáveis das empresas, o que eu estou a transformar a Ordem é numa associação de pessoas que estão no setor privado a atuar em função de fazer o projeto. E não acaba por excluir aqueles que têm as funções no setor público que estão muito atreitas à regulação. E a Ordem perde essa conectividade com aqueles que têm a missão pública e o sentido público mais presente. Isto é uma contradição. Repare-se que na Ordem dos Engenheiros, Estatuto da Ordem dos Engenheiros, isto não foi deixado em branco. Ou seja, eles colocaram quem pratica atos de engenharia deve estar inscrito na Ordem. Porquê? Porque não é só questão disciplinar, é questão deontológica e disciplinar. Todos os arquitetos são iguais, licenciaram-se, estão a exercer a sua prática, podem estar a fazer projeto ou a apreciar projetos, estudos ou planos, quer numa entidade pública, quer numa entidade privada. Se nós estamos a olhar para as ordens apenas como representantes das entidades privadas, nós estamos a pôr a Ordem como corporativa. E a nossa Ordem não tem uma matriz corporativa. Na nossa história, nós temos um passado de quase 200 anos, 150 ou 160 anos. Éramos Real Associação Monárquica, depois fomos passagem do século XX de Sociedade dos Arquitetos, depois, num tempo mais corporativo do Estado Novo, fomos sindicato, aí sim, quando as corporações tinham um peso significativo e era um sindicato muito particular. Depois fomos, no 25 de Abril, depois do 25 de Abril, Associação Profissional, nos anos 80, Associação Profissional de Interesse Público, e só fomos Ordem dos Arquitetos para clarificar a questão dos atos próprios com os engenheiros. Para isso é que fomos Ordem. Não é por acaso que eu não sou bastonário. Eu sou presidente porque o órgão é colegial. É colegial com os meus colegas que aqui estão, que pertencem ao mesmo órgão. Eu sou presidente de um órgão, mas eu próprio não sou órgão. Portanto, a Ordem dos Arquitetos é um exemplo de que, não sendo uma instituição corporativa, este estatuto a empurra para a questão do corporativismo. Ponto 1. E, portanto, sobre essa matéria. Relativamente às questões que levantou, nomeadamente do interesse público e dos desígnios nacionais, que estão ligados à arquitetura, ou pelo menos aos arquitetos, ao desempenho de trabalho dos arquitetos, eles são fundamentais. Repare, o país tomou consciência que a simplificação urbanística e o processo que nós estamos com a crise da habitação era fundamental para ultrapassar algumas das principais barreiras. Mas viu que o PRR, um dos maiores problemas de execução do PRR estava no ecossistema da construção e no ecossistema técnico. Por um lado, há problemas de mão de obra, etc., mas no ecossistema técnico tinha que se encontrar resolução para que entre aqueles que produziam os projetos e as características de definição do nosso espaço público, as nossas cidades têm que ser cautelosamente desenvolvidas por causa das alterações climáticas, e as entidades licenciadoras também têm que atuar, mas tudo isto numa plataforma de simplificação urbanística. Numa plataforma em que temos que trabalhar a simplificação dos procedimentos urbanísticos. Nós estamos em vários grupos, em vários patamares de colaboração com o Governo. Nós e a Ordem dos Engenheiros, sempre juntos. Plataforma única dos procedimentos urbanísticos, plataforma eletrónica, alguns deles pertencem a esses grupos de trabalho. Estamos lá e mais, fomos essenciais para o seu desenvolvimento, que é um desígnio que neste momento é quase uma bandeira transversal a todos os partidos, creio eu que é. A gente não pode continuar a meter um processo diferente em cada uma das câmaras, porque isso é um pesadelo. Portanto, todos os partidos concordam com isso. Foi a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros que está no núcleo duro disso, com a Agência de Harmonização Administrativa. Hoje à tarde temos o Código da Construção, aliás a data foi alterada, e que agradeço ao Sr. Deputado desta audição. Porquê? Porque vamos também com a Ordem dos Engenheiros e Engenheiros Técnicos, vamos apresentar a primeira estrutura do Código da Construção, que envolve os institutos públicos, IMPIC, LENEC, IRU, estão lá as ordens, estão a trabalhar naquilo que é o interesse público. E portanto nós para isso temos que colaborar, mas tem que nos dar condições para trabalhar. Agora, acham que isso é possível, estar a trabalhar nesta dimensão de projetos de tanto interesse público, excluindo aqui alguns, colocando outros e depois fazendo aqui quase que uma leitura de estabilização do setor profissional, que está perfeitamente estável. Nós estamos há uma década estáveis, em conformidade, temos baixa remuneração, temos condições laborais negativas. Essas sim deviam ser discutidas. Há aqui questões dos estágios e até questões da remuneração que se levantam, que poderão vir a ser problemáticas, mas quase nós até concordamos com elas, não é por aí que nós levantamos o problema. Portanto, há questões fundamentais, mas que não são aquelas que são colocadas no Estatuto. Nós no enquadramento, nós já tínhamos provedor, nós no enquadramento com a Diretiva Europeia temos com aquela sensação de que, tirando o tal órgão de supervisão, que para nós sinceramente era desnecessário, mas que compreendemos, e tirando e a questão de meterem pessoas externas
na Ordem, que também para a Ordem dos Arquitetos é muito fácil, porque a Ordem dos Arquitetos tem uma plataforma colaborativa com profissões que são próximas da nossa atuação. Nós muito facilmente lidamos com os geógrafos. Aliás, há geógrafos, fotógrafos, designers, urbanistas que são muito próximos, historiadores, que são muito próximos dos arquitetos. A gente às vezes quase que lhes chama de arquitetos. Nós muitas vezes premiamos, damos os títulos de arquitetos honorários a uma série de personalidades que trabalham connosco. As nossas comissões técnicas estão recheadas. Se nós vamos ter que buscar um especialista BIM, nem olhamos se é engenheiro, se é arquiteto. Muitas vezes nós estamos recheados de outras figuras. Portanto, a questão de entrar em figuras para nós no órgão de supervisão não é problemática, nunca foi o âmago da nossa discussão. Mas sim, aquilo, quando nos estão a armar problemas absolutamente desnecessários. E eu volto-vos a dizer, aquilo que eu peço que considerem, Srs. Deputados, nós fizemos uma proposta minimal, porque foi isso que o Sr. Presidente da República nos desafiou. Dizer assim, meus caros, para que exista o veto, é preciso vocês comprovarem que existe um prejuízo do interesse público. Acho que ele publicamente foi dito e percebeu-se que estava. Mas nós também gostávamos de contribuir para a solução. Portanto, nós achamos que nesta fase, e confiando aquilo que esta Assembleia da República nos tem dito, que a seguir nós teremos o processo reaberto. Nós próprios já reabrimos o processo de revisão estatutária dentro dos órgãos próprios da Ordem. O que é reabrir o processo? É nós, dentro dos nossos órgãos, dizermos, vamos lá aqui aprumar as pequenas coisas orgânicas que nós íamos sugerir ao legislador que nos aprume, porque nós não tivemos tempo neste processo, ele fez tudo sozinho, nem nos ouviu direito. Aqui a Assembleia Geral, se calhar, podia reunir, em vez de ser só assim, podia ser de 6 em 6 meses, se calhar devia ter esta competência. Coisas deste género, que eu acho que nós precisamos algumas de aprumar. A dimensão dos órgãos da disciplina, na nossa opinião, é grande, podia ser mais pequena, poupava-nos dinheiro, coisas assim do género. Regulamentos eleitorais, há várias coisas que nós estamos a trabalhar e por isso os nossos serviços jurídicos também o estão a fazer e isso é importante. Agora, mas isso eu admito que seja para uma próxima legislatura e não há problema nenhum. Agora, nesta, para não perigar, Srs. Deputados, independentemente do grupo parlamentar a que pertencem, e sabendo que, eu acho que o grupo parlamentar do PS já sabe quais são as nossas preocupações. Pedíamos que vos deixasse uma pequena... nós temos o artigo 44 como ele está e uma pequena sugestão de correção ao artigo 44 que tem os atos próprios e os atos partilhados. E só isto, e eu creio que nós, com a possibilidade de nós próprios explicarmos ao Sr. Presidente da República que isto vai de encontro às nossas pretensões, nós podíamos ultrapassar, nesta fase, o Estatuto da Ordem dos Arquitetos, evitando que a Ordem dos Arquitetos contribua para uma das atrapalhadas que aqui existiu relativamente às ordens profissionais e mostrando esta abertura, ficando com parte dos problemas para resolver que os resolvemos, mas também para nos ajudarem a ser parte da solução. E, portanto, é este documento com a proposta cirúrgica da alteração do artigo 44 que eu vos queria deixar e assinalar. E não sei se um dos meus colegas presidentes gostaria de acrescentar qualquer coisa, ainda tenho um minuto, pedindo a palavra. No fundo, era isso, fazer bem vincado que há uma posição unânime e conformidade da Ordem dos Arquitetos perante este assunto. E que representamos 5.000 cidadãos, além de representarmos institucionalmente a Ordem com 22.000 inscritos ativos e com 29.000 inscritos, não é? Muitos deles provavelmente poderiam voltar-se a reinscrever na Ordem dos Arquitetos se virem como importante. É nessa circunstância que aqui estamos. Obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como referiu e bem, Sr. Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos e aos restantes arquitetos aqui presentes, temos a agradecer. Apenas darmos uma breve explicação de que, considerando que esta petição, pelo número de assinaturas que tem, não cabe a sua discussão no plenário, caberá a sua discussão na Comissão. E, portanto, daqui o que nós teremos a seguir será o debate precisamente em comissão, onde, evidentemente, como referi há pouco, estão representados todos os partidos e haverá, com certeza, também a oportunidade de poder debater aquilo que foi informação muito importante que aqui nos transmitiram. E que, naturalmente, reforçamos esse mesmo agradecimento e que, evidentemente, teremos aqui um trabalho para continuar, isso parece mais do que evidente, a parte de todos os partidos, diria eu, sem me querer arrogar naturalmente a ser porta-voz de ninguém, mas transmitir-vos que se há algo que parece ter sido unânime
pelo menos daquilo que é a maioria da representação parlamentar, é que os vários partidos transmitiram a necessidade de voltar a olhar para este processo, independentemente do seu timing. Portanto, não foi algo apenas aqui dos partidos aqui presentes, e eu acho que isso é importante poder-vos transmitir, porque o processo de facto tem que ser o mais amadurecido e o mais amplo possível para que ele mereça a segurança jurídica necessária para a vossa profissão. Muito obrigado.